Eu sou o Lohan, produtor responsável pela trilha sonora das entrevistas aqui da B-Rules, e eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Pratiquei esporte desde muito cedo, desde 6, 7 anos eu estava praticando esporte. Aí com 15 anos foi quando eu conheci a música de fato, assim. Eu conhecia antes só alguns álbuns do Milton e a música que eu mais escutava no radinho quando eu ia trabalhar com ela. Parei de praticar esporte, ela colocou na aula de violão, aí eu fui começar a descobrir a música mesmo, assim. Toquei um tempo na igreja, depois eu toquei em bares, fiz parte de coletivo de arte, né? Aí eu comecei a me envolver mais com a arte da cidade, entender a arte no âmbito maior, assim, né? Não só a música. E aí, quando eu fui ver, isso já estava atrelado na minha vida, assim. E aí eu fazia biologia, então no dia que eu tava indo pra faculdade, que eu falei, não, hoje eu vou trancar a faculdade. Aí eu tranquei a faculdade e eu comecei a fazer produção audiovisual. Aí foi meio que assim, não a virada de chave, mas foi essa divisão, assim. Então, a partir do momento que eu tranquei, entrei numa outra faculdade, já era meio que um volta mais atrás, assim. E eu entrei na produção audiovisual já com foco em produção musical, assim, né? Com essa intenção de absorver tudo essas outras informações dos outros meios do audiovisual, né? Do cinema, da arte plástica, da fotografia. E aí tudo isso vai englobar e querendo ou não, vai acabar na música, assim, pra mim. O apoio, na verdade, vem da minha paixão, assim, pela música mesmo. Eu já não consigo mais ficar sem ela. Mas meus pais sempre me apoiaram. Claro que naquele jeito, né, assim, tipo, eu tinha que fazer alguma coisa que me agilizasse de certa maneira, assim. E também, como a música e as artes em geral é uma área que ainda não tem tanto essa troca aberta da profissionalização da arte, da profissionalização da música. Meus pais não viam isso como um caminho. Ah, você vai trabalhar com música e vai fazer o quê? Como você vai sobreviver? Como você vai gerar renda? Não sei o quê. Então isso foi mais desse preconceito, assim, que eles tinham. Mas aí com o tempo não tinha jeito, assim. Minha mãe sabia que uma hora ou outra isso ia virar, assim. Tanto que quando eu larguei meu emprego para construir um estúdio aqui, profissionalizar mesmo, me consolidar mesmo como profissional da música, né? Hoje eu só faço isso, só trabalho com audiovisual e todos os seus âmbitos, né? E a música como o eixo principal. Então, quando eu decidi largar meu emprego, para ela não foi tipo uma novidade, que ela sabia que uma hora ou outra ia acontecer, assim. E como eu também já tinha trocado de faculdade, já tava na área que eu queria seguir, é daquele jeito, né? Você vai largar, mas você não vai parar. Então, tipo, eu sabia que eu tinha que largar e tinha que me agilizar. Eu tenho um apoio muito grande aqui na minha rua, meio que o pessoal veio pra cá todo mundo meio que mais ou menos na mesma época, então a rua cresceu junto, assim. As minhas vizinhas me viram crescer, assim, né, e eu vi os filhos delas, os mais novos, né, nascer. Então, até no primeiro EP que eu lancei, eu fiz uma live tocando ao vivo para o lançamento do EP, e a grande massa que tava lá na live era o pessoal da minha rua, assim. Minha comadre até chegava assim, falando, não, o quê? Como que é? Se tocar no Spotify você vai ganhar dinheiro? Então eu vou ficar tocando aqui no repeat aqui para fazer dinheiro, vamos que vamos. E aí isso também me fortaleceu, assim, de saber que eu também tô sendo, não sou um estranho aqui, né? Aprenderam também esse lance da profissionalização, é algo distante, assim, né? São poucas pessoas que veem isso como um emprego normal, assim, porque tem essa romantização, porque como é arte e tal, então, né, tem várias maneiras de se trabalhar e tal, só que ainda meio que não é algo que é trocado muita ideia, assim, são profissionais, assim, né? Eu trabalho, né, eu tenho uma rotina de trabalho, eu tenho clientes, eu tenho contratos, então, trabalho comum. Então, desistir, a gente pensa, são vários ciclos, né, que a gente entra em desânimo, ou então às vezes a coisa não tá fluindo como você espera, então lidar com isso às vezes também é um pouco complicado. Eu não tive assim, tipo, por exemplo, minha família chegar e falar, não, a partir de hoje você não pode mais fazer isso. Então esse foi um problema que eu não tive, assim, graças aos meus pais, assim, é isso, meu pai gosta de ver a gente trabalhando, assim, ele não importa, às vezes não entende, mas ele busca entender, ele vem e pergunta, mas o que você faz, o que você tá fazendo, o que você faz essa semana e tal, aí a gente vai trocando essa ideia, assim, aberto ao diálogo, isso é uma coisa que adianta muito, os pais abertos ao diálogo, isso é algo que mais pessoas precisam ter isso dentro de casa, assim, é uma das coisas que mais, na verdade, incentiva, assim, você se reconhecer no direito de poder conversar, assim, sem ter um medo dessa rejeição. Uma coisa é a pessoa, tipo, não concordar, mas trocar essa ideia.
sou muito, muito apaixonado pela música, assim, não vivo mais sem. Quando eu tive um quadro depressivo, claro, com ajuda, né, profissional, comecei a melhorar e tal, e me ver mais na música, assim, atrelado como um terceiro braço, assim, que eu tenho. E aí foram 2 shows que foram o ponto final, assim, o show do Hermeto Pascoal e do Thundercat. Depois eu saí, foi um sentimento que eu senti através, né, dessa linguagem, que foi tão forte que eu falei, a partir de amanhã eu preciso, tipo, fazer as minhas coisas e ficar nessa sintonia, assim, ter esse sentimento. E aí a música pra mim é muito atrelada a isso, né, ao sentimento, assim, a linguagem que eu converso e tento levar um sentimento pras pessoas. Porque às vezes letra, harmonia, essas coisas são umas coisas mais técnicas, assim, então às vezes a letra não conversa tanto com a pessoa, mas a música, o conjunto, né, dos elementos que formam a música, propõe um sentimento para a pessoa que às vezes é um sentimento que a pessoa teve em um certo momento dela e ela vai relembrar disso, né? Ou às vezes é um sentimento que ela precisava para dar um gás, de falar, não, hoje vou levantar, vamos fazer as coisas, vamos agilizar. E até o meu primeiro trabalho angelical partiu disso, assim, né? Desse resgate do sentimento, que seria esse sentimento, né, dessa euforia, mas numa questão mais ingênua, assim, né, de quando eu era criança, que eu vivia brincando na rua, assim, ficava na rua o dia inteiro. Então, essa euforia, assim, do brincar, é uma euforia que eu sinto na música ainda. Eu trabalhei em cima desse sentimento, assim. Eu fui no show do Hermeto na sexta e no Thundercat no sábado. E também foi uma questão de me provar sobre aquela exposição, assim, porque eu escutava o Hermeto, já achava, tipo, muito, muito genial e tal, tipo, sabia que a galera falava dele, mas nunca tinha visto, assim, né, igual no futebol, assim, às vezes você vê um jogador, você tem que ver ao vivo pra você ver que o cara, tipo, é bom mesmo, assim, né, no seu entendimento, assim, né, e aí eu tinha que ver. E aí eu fui e, tipo, fiquei do lado, assim, tipo, no palco, olhando sério, falando, não, então, vai, vamos ver qual é que é. E aí ele mostrou qual é que é, rapaz. E o Thundercat, foi na minha pegada também. Eu já fui já fui sério, já. Foi a mesma proposta. Eu queria que ele me provasse o porquê que ele era ele, assim, né? Porque no álbum a gente escuta o álbum e tal, produzido. Então, o que eu senti no álbum, também isso foi também esse aprendizado. O que eu senti no álbum, muitas vezes a gente não sente ao vivo. Então, como foi algo muito bom pra mim, quando eu conhecia a música dele, não só o sentimento, mas questão de que eu queria mais, assim, né? Quando eu conheci, eu falei, não, eu quero tocar mais, eu quero aprender mais pra alcançar, tipo, um nível maior, não técnico assim e tal, mas sim de tipo, ter as sacadas, de às vezes você tipo, ter uma coisa simples, mas é uma coisa bem harmoniosa, é uma coisa que você vai escutar e você já vai sentir uma euforia nesse sentido. E aí eu fui, fiquei prestando atenção pra ver o que queria fazer e realmente o cara, tipo, proporcionou uma euforia muito grande, assim, né? A partir desses dias eu tô, né, nessa construção. De lembrar disso, eu me sinto motivado, assim. De lembrar que a partir daquele momento eu não podia voltar atrás. Não podia estar menos evoluído do que eu tava naquele tempo, assim. Então, musicalmente eu tô sempre procurando evoluir. E evolução musical também, muitas vezes, não é a evolução técnica em si, né? Então, eu gasto muito mais tempo ouvindo música do que treinando, assim, tecnicamente, assim. Justamente isso, porque também a minha proposta não é ser um músico, assim, é tudo certo, assim, ser um músico, né? Nem preconceitual, não quero ser um músico de orquestra. Gostaria até, mas é que o que eu propus pra mim foi isso, ter essa evolução no sentimento que eu tenho quando eu escuto a música. Então, quando eu faço música sempre partindo de algum sentimento que eu tenho, algum sentimento que eu fui exposto. Trabalho isso na linguagem musical, assim, como, né, das pessoas que
pintam, uso esse sentimento para fazer arte plástica, uso esse sentimento para fazer fotografia. Eu traduzo isso, escrevo, pinto meus quadros na música. Bom, atualmente eu faço parte da Mandinga de Favela, produtora cultural de Campinas, e lá eu atuo principalmente na parte de áudio, de fazer trilha, de captação, e também algumas outras coisas, como gestão de pessoas, parte de social media. Estou trabalhando no meu próximo projeto, né, no meu próximo EP, então vem uma pesquisa, né, de agora, da mesma maneira que o Angelical tem uma estética, uma proposta, esse também vem de uma nova estética, de algo que músicas novas que eu conheci, que eu não conhecia, que eu fui exposto a novos sentimentos. Tenho trabalhado nessa construção, cair para dentro do estúdio e finalizar isso. Nesse propósito do coletivo, assim. Querendo ou não, eu fui muito ajudado por outras pessoas, né? Demorei muito para aprender que a gente não faz as coisas sozinho, né? E aí agora eu tento colaborar com isso também com outras pessoas, então estou sempre ajudando as pessoas em outras produções, colaborações. Tem o projeto do Léo, que é uma colaboração, que vai sair o próximo álbum dele. Tem o Maximiliano, que apareceu aqui no estúdio, a gente produziu uma faixa, daí eu já incluí o DJ, que é um baixista aqui de Paulínia, que eu gosto muito, muito talentoso. Então a gente já, se eu aprendi, eu não posso mais deixar de fazer isso, né? Como no Angelical, foi a primeira vez que eu trabalhei com outras pessoas, assim, chamando para projetos meus, né? Então eu chamei o Dan para participar. Aí nesse eu já tenho mais pessoas que eu quero chamar para agregar para isso, para ser uma construção não só minha. Bom, a pandemia foi uma surpresa mesmo, porque ela começou bem quando eu lancei o Angelical, né? Então eu já tinha um planejamento de dar andamento a isso, tipo em shows. E aí começou a pandemia, então me possibilitou, aí eu fiz algumas apresentações online, e aí a partir daí eu tive que ressignificar a maneira como eu estava trabalhando, né? Aqui também, né, na minha casa e na minha vizinhança, a gente teve que se adequar, teve que se reorganizar, né? Então, como essa vizinhança, essa rua é bem unida, assim, né? Esse pessoal que cresceu junto, né, construiu tudo mundo, mudou pra cá mais ou menos no mesmo tempo, então a gente fomos nos construindo juntos. E nessa pandemia reforçou essa união. Às vezes lá em casa estava bom, mas na casa da vizinha estava um pouco pior, então a gente ajudava. Às vezes a gente estava um pouquinho pior, daí lá na casa da vizinha estava melhor. Então essa rede se fortaleceu para não deixar que ninguém caísse, né? E aí, com o tempo, a gente foi voltando agora nesse ano, né, os trabalhos audiovisuais junto com a Mandinga de Favela, com todos os cuidados. E a gente está esperando, né, a vacina. Aqui todo mundo já tomou, né? Eu e meus irmãos somos os últimos a tomar. Então, minha namorada já tomou, minha mãe já tomou. Eu tô esperando, né? Mas logo mais. Bom, como eu falei, tô agora focado no próximo EP, né? Então, tô trabalhando em cima dele, e aí a partir dele eu já quero ter mais produções assim de vídeo, talvez alguns clipes, e seguir trabalhando com a Mandinga, assim. Eu tô crescendo muito junto com a Mandinga e procuro também contribuir com o crescimento da Mandinga. Primeiro, ninguém faz nada sozinho. Procure encontrar pessoas que estão empolgadas para correr junto com você, tá ligado? Às vezes não precisa necessariamente, por exemplo, meu foco é música. Eu não corro só com quem faz música, eu corro com pessoas que fazem outras artes, assim, né? Então isso agrega muito, assim, né? De certa forma um vai elevando o outro ali, né? Vai ajudando o outro a crescer, e juntos vocês vão, tipo, bem mais rápido e bem mais longe. Tem que estudar, independente do que você faça, tem que procurar ali estudar, procurar construir os seus caminhos. Se você deseja que isso se torne um trabalho, já pensa nisso, assim. Às vezes você tem que pensar de uma maneira mais fria, assim, né? Não é tirando o romance da coisa, assim. Minha paixão pela arte é a mesma, mas às vezes eu tô a trabalho, então certas coisas eu tenho que ser um pouquinho mais frio, tipo, colocar um prazo. Não, o que eu quero fazer esse ano? Não, como que eu quero fazer um álbum, como que eu vou fazer isso? Colocar os passos ali e trilhar. E se divertir, não falando de uma maneira inocente, assim. Igual, pra mim, ver o Ronaldinho jogando, assim. O Ronaldinho,
ele se permite se divertir jogando. E ao mesmo tempo que ele tá se divertindo, né, tá brincando ali no jogo, ele não tá jogando menos sério, tá ligado? Trabalho sério, mas comigo eu procuro me divertir, porque é o que eu vou fazer, então não tem jeito, assim. Todo dia que eu tenho uma oportunidade de ir pro estúdio é um dia especial.